Ok, queridos corações, amigos em plenitude, boa noite. Uma alegria muito grande estarmos de volta para mais uma live. E hoje nós vamos falar de algo de grande relevância para todos nós. É a questão da ansiedade. Então, se você possui alguns sintomas, algumas posturas, né? Principalmente o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, você fica constantemente pensando, né, dentro daquilo que os outros vão dizer, estão pensando mal de você. E aí o que acontece? Você entra nessa preocupação ou pós-ocupação. Então, a ansiedade é justamente um sentimento ligado a vários fatores, principalmente a preocupação, porque você fica antecipando o que pode acontecer. E a nossa mente, ela não distingue o que você está pensando e o que realmente está acontecendo. Então, quando você pensa, o que acontece? A sua mente te traz como se aquilo estivesse acontecendo agora. Então, a ansiedade ela é uma reação que vai refletir no corpo físico em virtude dos nossos padrões mentais. E aí, o que acontece? Isso pode trazer para você um distúrbio. A ansiedade, ela passa justamente a ser um distúrbio quando começa a atrapalhar você no seu dia a dia. Então, o que acontece? É algo que acontece conosco muito mais do que nós imaginamos, né? A questão da ansiedade. E todo e qualquer sentimento ou pensamento tem uma intenção positiva, como nos coloca a neurolinguística, mas com uma direção inadequada. Por exemplo, o medo. Ninguém atravessa uma rua sem olhar. Por quê? O medo de preservação da vida. Mas existe aquele medo que ele passa a ser um medo patológico. E porque o medo ele te traz, a intenção positiva dele é proteção, mas é uma falsa proteção. Muito bem. Para quem não nos conhece, meu nome é Lacordaire Fayad. Eu exerço a profissão enquanto psicólogo, possuo algumas especializações na área de neuropsicologia, de neurolinguística, de hipnose e outras mais. E vamos trabalhar hoje sobre a questão da ansiedade, começando com uma reflexão que Buda nos oferece. Olha como é interessante e profundo o pensamento de Siddhartha Gautama Buda. Ele diz assim: o homem sofre porque não conhece a verdade que existe em sua própria alma. Todos os caminhos da ignorância levam ao sofrimento, diz Buda. E a sabedoria está justamente em conhecer a ignorância que ignoramos. Ou seja, nós sofremos porque não conhecemos a verdade que existe em nossa própria alma. Dentro da visão da psicologia transpessoal consciencial, ela tem alguns parâmetros. Primeiro, que nós estamos mergulhados no mundo de vibrações, no mundo de comunicações, e nós somos originários de uma inteligência cósmica. Essa inteligência que criou o universo e tudo que contém, inclusive nós, que nós denominamos como sendo Deus, essa inteligência que é causa primária de todas as coisas, que é o arquétipo primordial. E nós temos outros arquétipos, outros modelos. Dentre eles é uma referência o Cristo Jesus, que é um homem incomparável, segundo Ernesto Renan, que ele é tão grande que a história da humanidade não coube, ela dividiu antes dele e depois dele. É o maior terapeuta da humanidade, é o maior psicólogo. Todos aqueles que antecederam, né, que o antecederam, falaram de algo também muito importante, como roteiro de vida, mas ninguém falou como ele. A sabedoria, a humildade, e a profundidade e a simplicidade. Amar o próximo como a si mesmo, fazer ao outro que você gostaria que fosse feito a si mesmo, ou seja, mostrando que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, quando o Buda diz que o homem sofre porque não conhece a verdade que existe em sua própria alma, porque nós, além de sermos criados por esta divindade, nós estamos mergulhados dentro das leis sábias e imutáveis que regem o universo. A lei da física, da química, da biologia e assim sucessivamente. Mas nós, enquanto seres pensantes, que somos um espírito imortal,
Nós somos os únicos seres da criação que estamos mergulhados dentro de um código moral, chamado a consciência, ou seja, na consciência encontra inscrito todo esse código moral. A lei de liberdade, a lei de responsabilidade, a lei de sociedade, a lei de fraternidade. Ninguém vai ser feliz mentindo, fazendo falcatrua. E dentro do que nós hoje estamos trabalhando, que é justamente a ansiedade, vamos trazer alguns conceitos e sinais e sintomas que vêm revelar justamente o que vem a ser a ansiedade. É proveniente justamente de uma sensação de algo desagradável está para acontecer, resultando muitas vezes num estado de alerta em que, conforme nós pensamos, o nosso pensamento estimula neuroquimicamente o nosso cérebro, que vai atuar em todo o nosso organismo, produzindo justamente um sentimento de insegurança, um sentimento indefinido. Muitas vezes você não consegue ali detectar o que realmente pode acontecer, mas você fica nessa insegurança. Então, a pessoa que tem realmente um padrão de ansiedade. Por que é um padrão? Porque nós somos qualidades. Defeitos, doença, nós temos ou nós estamos. E o que eu tenho ou o que eu estou, eu posso deixar de ter. Ninguém é depressivo, ninguém é ansioso, porque o que você é o que a divindade nos fez. É permanente. Então, nós temos um padrão de ansiedade, nós temos um padrão depressivo, nós temos um padrão de medo. Então, o padrão da ansiedade, a pessoa vive de uma forma subconsciente e voltada para fora de si mesma, tentando controlar o mundo externo o tempo todo. Então, ela fica num padrão de ilusão de controle. Nós temos 3 ilusões de controle. Primeiro, a ilusão de controle do outro. Eu quero controlar minha esposa, quero controlar meu filho, quero controlar as pessoas. Não tem como. A única cabeça que nós podemos controlar e mudar é a nossa. Qualquer coisa fora disso é ilusão de controle. A outra ilusão de controle que nós trazemos conosco é a ilusão de controle das circunstâncias. Por exemplo, você marcou para chegar no seu trabalho 7 horas. E, de repente, o trânsito deu uma bagunçada. E você fica, como é que pode esse trânsito desse jeito? Veja, você não estava prevendo que o trânsito estaria tão complicado assim. Então, aquilo que você não estava esperando acontece de fora. Agora, quando você entra num padrão da ilusão de controle das circunstâncias e fica no padrão da queixa ou da lamentação, isso ocupa o lugar do pensar responsável. Então, aquela energia que você poderia estar utilizando agora para pensar numa nova alternativa, a sua mente está totalmente conturbada. Os pensamentos ficam tudo confuso. Por quê? Você está na ilusão de controle das circunstâncias. Outro padrão que também nos leva a um distúrbio mental é o padrão de controle do tempo. Eu não devia ter falado, mas já falou. Eu não devia ter feito, mas já fez. Agora, o que eu posso aprender com aquilo que eu falei, que foi justamente no momento indevido? O que eu posso agora fazer diante do que aconteceu? Então, quando eu busco perceber de uma forma proativa, e o que é proatividade? Primeiro, aquela pessoa que sabe quem ela é, para ela mesma. E sabe também quem ela é nos seus diversos papéis, o papel de pai, o papel de mãe, o papel de professor. Isso é o autoconhecimento nos ajudando, como o Buda colocou. Nós sofremos por estarmos desconhecendo as verdades que existem na nossa própria alma. Por quê? Não há problema que não tenha solução, e não há solução que não possa ser melhorado. Então, quando eu tenho essa percepção de quem eu sou para mim mesmo, e quem eu sou também nos meus diversos papéis, eu entro num padrão de autodomínio, então eu saio daquela ilusão de controle. Então, quando eu entro na ilusão de controle em relação ao tempo, nós ficamos numa relação pendular, ora na pós-ocupação, justamente lamentando o que fez ou o que deixou de fazer, e fico também num movimento de pré-ocupação, onde eu fico com medo daquilo que vai acontecer, focado no futuro, sobre as possíveis dificuldades que eu já presumo, que eu já vou estar, como se eu estivesse prevendo que pode acontecer. Mas pode, como também pode não acontecer. Então, é como se eu estivesse tentando controlar o incontrolável.
que é o tempo, é o outro, é as circunstâncias. Então, externamente, eu não tenho domínio pelo outro nem pelo tempo. E eu entro num processo de insegurança, como alguém que caminhasse em uma areia movediça e buscasse justamente se apoiar à sua volta sem encontrar o apoio devido. Então, a ansiedade vem justamente desses padrões mentais. E o que isso vai estar despertando em nós? Isso gera uma sensação de angústia muito grande, caracterizada justamente, olha, conforme eu penso, eu estimulo neuroquimicamente o meu cérebro e vai me trazer, além do sentimento, uma sensação. Então, eu tenho muitas vezes dores localizadas, principalmente no caso dessa angústia, um aperto no peito, que é o quarto chakra, o chakra do sentimento, o chakra do amor. E às vezes uma dificuldade muito grande de estar respirando, né? De que realmente nós estamos sentindo assim, aquele aperto no peito, aquela angústia, aquela sensação de que algo desagradável vai acontecer. Então a angústia, ela seria um sintoma psicossomático da ansiedade. Então eu fico justamente nessa relação pendular, ora no passado, e pego as cores sombrias do passado e projeto no futuro. E aí eu fico justamente fora do meu eixo, fora do aqui e agora. Então eu saio do presente. E onde eu posso mudar? Somente no presente. Agora, a ansiedade, ela tem justamente dois tipos. A ansiedade exógena e endógena. Aquela que é estimulada por situações que vêm de fora, onde eu me sinto ameaçado, eu entro numa certa inquietude, produzida justamente por essas circunstâncias de fora, as mais variadas, por exemplo, um conflito agudo, algo inesperado, situações de tensão emocional, ligado muitas vezes à família, ao trabalho. Eu fico naquela sensação de um risco, de um acidente iminente. Então, isso vai me trazendo cada vez mais uma situação que é despertada por fora e desperta em mim aquele sentimento de fracasso, um sentimento de problemas financeiros, perda, muitas vezes, de entes queridos. Então, essa enorme variedade de acontecimentos vão despertar em nós os nossos sentimentos, as nossas matrizes internas, e que vai justamente nos levar a esse estado de ansiedade. O outro padrão de ansiedade é o endógeno, que ela provém justamente da energia mental dos pensamentos e sentimentos. O pensamento, ele vai estimular, despertar em nós o nosso sentimento. Pensamento mais o sentimento vai estar justamente criando em nós uma energia mental. E com a força da vontade, que somente eu posso dar uma direção a esses meus sentimentos, ou essa mudança de padrão mental, eu vou estar agora mudando a minha energia mental, trabalhando de forma positiva, mudando o meu mapa mental. Se eu estou dizendo, eu não dou conta, não vai dar certo, eu mudo. Olha, eu estou em dificuldade, mas eu sou mais do que essa dificuldade. Então, o pensamento mais o sentimento e a energia mental, veja, vai criar em torno de mim toda uma sensação agradável ou desagradável, conforme os meus padrões mentais. No nosso caso, da ansiedade, é proveniente justamente, olha, dessa onipotência de querer controlar tudo que está à minha volta, do externo. Então, o que acontece? Vai gerar justamente essa ansiedade. Além disso, olha, os fatores exógenos, eles estimulam aquilo que está dentro de mim, que são os endógenos. Ou seja, vão trabalhar em mim o meu mapa mental. O pensamento vai despertar o sentimento, criando esta energia mental. Agora, o que eu quero fazer com o que eu estou sentindo? O que eu quero fazer com o que eu estou pensando? Então, eu uso da força da vontade, que eu sou mais do que o que estou pensando, eu sou mais do que o que eu estou sentindo, eu agora posso mudar. Quando não, como a nossa mente trabalha por associação, por comparação e generalização, quando eu não ajo com autoconhecimento,
naquele momento parece que o problema é que está me dominando. Parece que eu nunca fiz nada certo. Parece que nada vai dar certo na minha vida. Olha, tudo só dá errado na minha vida. É um padrão mental que me leva ao aprofundamento dessa ansiedade, aí traz todo um processo, é o pânico, e assim sucessivamente. Então é muito importante, como disse Buda, eu buscar o autoconhecimento. Saber que o que eu estou pensando, eu sou mais do que o que eu penso. O que eu estou sentindo, eu sou mais do que o que eu sinto. Portanto, eu posso, eu quero e eu mereço fazer essa mudança. Para isso, eu estou buscando o autoconhecimento e desenvolvendo o autodomínio. Os sinais e sintomas da ansiedade são decorrentes dessa nossa energia mental, que pode ser caracterizado como fatores psicológicos, conforme eu estou pensando, fatores, por exemplo, cognitivos diante de uma situação em que você é convidado ali fazer algo, um discurso, você vai fazer uma palestra, você vai escrever um texto, e muitas vezes diante de certos comportamentos, você é convidado a ter determinadas atitudes em que naquele momento você fica falando que você não é capaz, que você não consegue. Ou muitas vezes situações em que você está diante de pessoas e que você fica muitas vezes sentindo que você não é capaz, que você não consegue naquele padrão. O que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar? E eu acabo me perdendo de mim mesmo. Então, para que nós possamos perceber o nosso mapa mental, então vamos pensar junto, olha, as crenças limitadoras, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não consigo, isso não é para mim, são crenças que inibem o nosso potencial criativo. Deus não criou ninguém incapaz, nem coitadinho. Sempre nós utilizamos aquela metáfora. Quando o pássaro assenta no galho, ele está confiando no galho ou na capacidade de voar? Na capacidade de voar. O que é o galho? O galho é ajuda, galho é apoio. Nós nunca deixaremos de ter apoio, ajuda, porque o universo é rico, é pródigo em ajuda. Agora, o voo é de cada um. Então, o voo são suas escolhas. O voo é nosso processo de mudança, de evolução. Não tem como alguém evoluir para você. Não tem como alguém mudar para você. Então, na vida do outro, você é galho. Você só é voo para você. Por exemplo, na relação com o seu filho. Você é galho. O básico que você pode fazer por ele é ajudar. Agora, o fazer é de cada um. Você não tem como mudar a pessoa com quem você está convivendo. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Por isso que todo poder ele é autoconcedido. Se eu não acredito em mim, você pode chegar e dizer, olha, Lacordaire, você é uma pessoa muito inteligente. E eu não acreditando em mim, eu vou dizer, o que ele quer comigo? Eu acho você falso. Por quê? Porque eu não estou acreditando em mim. Então é muito importante nós percebermos que nós temos dois movimentos. Um, da pós-ocupação, onde eu fico num movimento, muitas vezes, passivo, né? Eu quero alguém ou alguma coisa para resolver os meus problemas, uma coisa mágica, achando que o tempo vai resolver. Não vai. Então, muitas vezes, eu procrastino. E quando realmente a coisa já não dá mais, eu crio o problema do problema, é que eu vou tomar atitude. Então, é muito importante eu perceber esses meus movimentos conforme o meu mapa mental. De onde vem? Vai lá na nossa história e você vai entender. Interfere muito o nosso processo socioeducativo ou socioafetivo da nossa primeira e segunda infância. Agora, não adianta você ficar culpando o pai ou a mãe, o prefeito ou a sua criação. Por quê? Filho de alcoólatra não quer dizer que tem que ser alcoólatra. Filho de bandido não quer dizer que tem que ser bandido. Os nossos pais deram o que eles davam conta naquele momento. Então, quando eu fico na pós-ocupação, centrado no passado, eu fico às vezes me dizendo, eu não podia ter errado. Tanto podia que você errou. Eu não podia ter feito, tanto podia que você fez. Eu deveria ter agido de forma diferente. Ok. Você tinha cabeça, você tinha entendimento para agir de forma diferente? E, no fundo, olha, eu estou querendo tirar algo de mim que a vida não tira. A liberdade de poder errar. Agora, a responsabilidade de meditar sobre o erro
e fazer o processo da mudança que nós vamos estar vendo. Então, quando eu fico nesse padrão da pós-ocupação, vem também daí o medo, a insegurança, vem também a depressão, ó. Porque eu fico, é como se eu quisesse tomar banho na mesma água do rio 2 vezes. É possível? Não. Posso tomar banho na mesma água, no mesmo rio, não na mesma água. Então, aqui também, quando eu fico na pós-ocupação, eu fico remoendo o erro de uma forma incessante, num movimento de irresponsabilidade e inflexibilidade. Porque o que está me alimentando, ó, eu não podia ter errado, é o padrão do perfeccionismo. Aquela crença que eu não posso errar. E o erro, ele é uma experiência nos convidando a meditar sobre ele e fazer de forma diferente. Se a divindade não quisesse que nós errássemos, já nos criariam perfeitos enquanto expressividade. Nós fomos criados perfeitos enquanto filhos de Deus. Não nos falta nada para nos tornarmos felizes, mas tudo que nós possuímos está em potencial, igual uma semente, ela já é perfeita enquanto semente. Mas para que você possa desfrutar da árvore que está dentro da semente, é fundamental que você a plante, cuide, regue. Da mesma forma é você. Cuidar de você, entender o seu jeito, entender seus pensamentos, entender a sua forma de você estar agindo. Quando você cuida de você, você entra agora num padrão diferente, porque quando eu fico na pós-ocupação, nesse movimento repetitivo, naquela cantiga de não podia ter feito, aí o que acontece? Eu entro num padrão de pessimismo, eu entro num padrão de culpa, eu entro num padrão de medo, de insegurança, de dúvida, de desespero, de tristeza. Ó, pensamento, sentimento, ó, energia mental, o que isso vai me levar? Estresse. Quando eu entro nesse estresse, o que acontece? Nós temos dois movimentos. Ou eu me entrego de próstro ali, ou eu faço um movimento de fuga. Eu fico fugindo, procrastinando, não é como diz o popular, empurrando com a barriga, querendo que alguém chegue e faça para mim. Ou seja, aquela pessoa que para mim é galho, que é o apoio, eu quero que ela seja o meu voo. Não tem como. E se você for querer ser voo de alguém, fazer por alguém, você está o tratando como capaz ou incapaz? Incapaz. Isso gera um vazio existencial tanto para quem recebe, como também para quem está dando. Porque isso não nos planifica. Chega um momento que você não aguenta mais. Porque aquela pessoa que ficou na sua codependência, fazendo de vítima, de coitadinho, querendo que você seja o voo dela e não lhe reconhece como apoio, isso é desgastante. O outro movimento que nós temos, que é justamente que vai gerar em nós essa ansiedade, e vai gerar em nós a tristeza, o desespero, a tristeza, todo esse processo todo, é o movimento justamente da preocupação, que vem justamente gerar em nós a ansiedade. Por quê? Eu estou centrado no futuro. Olha o que eu fico me falando. Eu tenho que manter tudo sob o controle. Tem? Você consegue? Olha aí, eu tenho que manter tudo sob controle. Ninguém controla nada. Você vai se confiar em você, ter o autodomínio é igual dirigir. Quem sabe dirigir, dirige até na China, porque você sabe as regras. Agora, você vai estudar as regras do trânsito, por exemplo, se você está na Inglaterra, lá o trânsito é o contrário. A esquerda que é a mão e a direita vem o contrário. Então você vai se adaptar às regras do trânsito, mas você sabe dirigir, você tem o autodomínio sobre a condução. A mesma coisa, da mesma forma, você tem um autodomínio sobre o que você pensa, sobre o que você sente. Então, quando eu digo, eu tenho que manter tudo sob controle, não. Você não tem domínio sobre tudo. Sempre você vai encontrar alguém que sabe mais do que você, alguém que tem mais domínio do que você. Então, nós estamos sempre aprendendo. Então, o convite é a flexibilidade. E aí eu fico em outro padrão. E se der errado? Ó? E se der errado? Eu já fico pegando ao passado, ó, e projetando no futuro. Ó. E se acontecer como da outra vez? Ó?
Estou focado no que eu quero ou no que eu não quero? No que eu não quero. Ó, e se der errado? E se acontecer como da outra vez? Ó, já estou vendo acontecendo o que aconteceu. Ó. Eu tenho que fazer tudo certo para não repetir o erro que eu cometi lá da outra vez. O que isso faz? Eu entro num padrão de ansiedade em relação ao futuro. Aí o que acontece? Pessimismo, culpa, medo, dúvida, desespero, tristeza. O que volta? O estresse. E aí, de novo, eu fujo. E aí eu quero alguém ou alguma coisa para resolver os meus problemas. Eu quero que o outro seja meu voo. E não o vejo como ajuda, como apoio, como galho. Então, o que nós podemos fazer para estar nos ajudando de uma forma proativa? Aqui vai a dica. Vai ficar gravado, você depois pode estar revendo e anote para você ver o que você pode fazer para lhe ajudar. Porque não tem como você deletar a sua mente, como você deleta no computador, ou Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem. A nossa mente, ela precisa de uma reprogramação. Então você vai fazer uma reprogramação mental. Ah, eu não dou conta, não sou capaz. Eu tenho dificuldade, mas eu sou mais do que essa dificuldade. Eu dou conta. Nesse momento, eu não estou dando conta, porque me falta conhecimento, me falta instruções, me falta habilidade, mas eu posso desenvolver. Então, dentro desta visão da psicologia transpessoal consciencial, você pode reprogramar a sua mente a qualquer momento. Outro dia, eu ouvi um ditado, né, de uma pessoa dizendo assim, olha, esse cara não tem jeito não. Pau que nasce torto, quando queima até a cinza é torta. Você é desse pensamento? Ah, já estou de idade. Ah, já não tenho mais tempo para isso. Ah, mas não... Só que você não é pau. Nós somos seres humanos. Podemos mudar a qualquer momento. Eu tive a oportunidade de atender uma senhora de 72 anos. O marido veio a falecer na pandemia e só era ela, o esposo e um filho que morava fora, no Espírito Santo. E ela com toda uma relação de amizade aqui, e ela não queria atrapalhar o filho dela. E ela entrou num processo depressivo. O fato é que ela buscou ajuda, ela que não dirigia, ela entrou numa autoescola, deu um jeito de aprender a dirigir, e depois ela me mandou, nem celular ela mexia direito, depois me manda um WhatsApp, depois de algumas terapias, dizendo assim, olha, eu estou agora interconectada. Eu comprei um notebook, contratei um professor, de dentro de casa eu estou agora vendo o Louvre, que era o meu sonho. Veja, são pessoas que têm um padrão mental de proatividade. O que é proatividade? Aquela pessoa que ela tem uma visão, primeiro dela, como sendo um ser em processo de mudança. Então, hoje, eu sou a melhor versão de mim mesmo. Posso melhorar? Posso. Nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então, dentro desta visão, nós vamos nos acolher nas nossas crenças limitadoras, desenvolvendo agora crenças proativas, crenças essenciais. Ah, eu não dou conta, eu não sou capaz. Eu sou capaz, eu dou conta. Eu posso, eu sou mais do que essa situação. Vou buscar ajuda para isso. Então, a proatividade é essa pessoa que, além dela saber quem ela é para ela mesma, ela sabe quem ela é nos seus diversos papéis e sabe também onde ela está e onde ela quer chegar. E mais, ela tem um projeto de vida. Por quê? Porque nós somos seres imortais, como já dizia Sócrates. Nós somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Ninguém fica o tempo todo na rodoviária ou no aeroporto, então nós estamos aqui de passagem. Tem gente chegando, tem gente indo. Então, eu vou me ocupar, ó. Nem pós-ocupar, que é o passado, nem pré-ocupar, que é o futuro, porque não existem nem passado nem futuro, existe na nossa mente.
E quando eu fico na pós-ocupação, na preocupação, eu fico numa relação pendular, ora no passado, ora no futuro. Eu fico igual aquele sambinha, né? Não sei se eu vou, eu não sei se eu fico. Se eu fico lá, ou se eu fico aqui, se eu fico aqui, eu tenho que ir onde eu fico. Então, centrado no presente, o que eu quero agora. Então, olha só, o que eu posso fazer para resolver este problema agora? Porque não há problema que não tenha solução, e não há solução que não possa ser melhorado. Problema que não tem solução, nós temos um pensamento tibetano diz assim, solucionado já está. O que eu posso fazer para tirar deste fato que está acontecendo, ou que aconteceu, um aprendizado agora? Porque eu sei que é um padrão meu, e se eu não entender este padrão, isso vai repetir. Porque quem faz o que sempre fez, vai ter que resultado. O que sempre teve. Qual a melhor forma para que eu possa atuar numa futura situação que este padrão repetir? Se isso ocorrer, o que eu posso fazer? Me planejando agora. Então, quando eu passo a ter esta visão de ocupação, eu passo a ter agora uma atitude responsável. Lembra aquela pergunta? Você é uma pessoa que tem um padrão de predominância? Tem, porque ninguém é defeito, né? Você tem um padrão de predominância de atitude ou de comportamento? O que é comportamento? Aquela pessoa que, diante de um problema, ela cria o problema do problema. Da doença, ela cria a doença da doença. Não toma o remédio, não faz aquilo que o médico orientou, né? Então, ela cria o problema das relações. Pessoa de atitude é aquela pessoa que ela percebe o problema, analisa e busca equacionar. Problema de comportamento. Ela fica queixando, lamentando, ela quer que o outro seja o voo dela. Deseja algo, alguém para resolver os seus problemas. Isso é comportamento. Atitude. Eu percebo que eu estou numa situação de desafio, mas eu sou mais do que essa situação e eu vou buscar ajuda. Que o universo é pródigo em ajuda. Então, essa é uma atitude responsável, serena, por quê? Eu sei que a noite não acontece de uma hora para outra. O dia não amanhece de uma hora para outra. Então, eu sei que o que eu fizer agora, eu vou ter uma resposta correspondente, porque a vida ela não é de presente. A vida é de recompensa. Você quer realmente ter uma vida melhor? Mergulhe em você mesmo. Como o Buda disse, nós sofremos porque ignoramos a verdade que está dentro de nós, que são as leis divinas impressas na nossa própria consciência. Então, isso gera em nós uma flexibilidade, uma confiança em nós, uma confiança na vida, uma confiança na divindade. Por quê? A maré nunca está contra o nadador. Porque quem controla as marés são as leis imutáveis do universo. Ela vai e vem. Nós que às vezes estamos nadando de costa. Então isso gera uma resolução dos conflitos, porque eu sei que todo nó tem como desatá-lo. Tem nó que é mais fácil, né? Ele está menos complicado. Tem nó que vai requerer mais paciência, mais resiliência, mais determinação. Não adianta eu cortar o nó. Então eu vou desatar. Por quê? Aquilo que é nosso não vai para o outro, não vai para a porta do vizinho. O universo não erra de endereço. Então eu começo agora a entrar utilizando toda a minha energia mental, saindo da ilusão de controle do outro, das circunstâncias e do tempo, para que eu possa superar os obstáculos quando eles surgirem. Por exemplo, aquela planta numa visão de pós-ocupação, né? Ou de pré-ocupação. Ela tem um foco, buscar água. E se eu encontrar uma pedra no meu caminho? E se tiver uma pedra no meu caminho? Está preocupada, está vendo a pedra no caminho.
aquela planta que tem um foco, buscar água, mas num padrão de atitude ou proativa. Eu sei que no meu caminho eu vou cruzar com outros caminhos. Dentre eles, pode ser uma pedra. Então, a pedra que estava no seu caminho e o meu caminho cruzaram neste momento. Como eu posso agir criativamente porque eu quero buscar água? E é justamente o que Viktor Frankl, esse psicólogo que veio de um campo de concentração, que esteve num campo de concentração em Auschwitz, viu a esposa grávida, o pai, a mãe indo para a câmara de gás, ele fez ali naquele momento, um objetivo, um foco. Ó. Eu quero sobreviver a todas e quaisquer intempéries neste campo de concentração, porque eu quero dividir com a humanidade as atrocidades que estão acontecendo aqui e fazer diferente. Então, aquela planta que tem um foco de forma proativa, ela vai dizer: o meu caminho e o caminho da pedra cruzaram neste momento. Como é que eu posso agora agir criativamente porque eu quero buscar a água? Então, quando nós perdemos o nosso foco, quando nós perdemos o nosso objetivo e ficamos focados no outro, na ilusão de controle, ó, nós perdemos o nosso foco, vem um vazio existencial, aí vem a ansiedade. Então, eu vou estar agora aprendendo com o passado, planejando agora o futuro no aqui e agora, de uma forma otimista e realista. O que isso me traz? Isso me traz serenidade, otimismo, fé, esperança, alegria, gratidão e um sentido existencial. Então, como é importante nós estarmos trabalhando conosco essa visão proativa. Portanto, quando nós estamos diante de uma situação dessas, limitantes, da pós-ocupação ou da pré-ocupação, o que acontece? Os nossos pensamentos vão estimular o nosso cérebro, neuroquimicamente, a produzir as enzimas correspondentes ao nosso padrão mental. Por isso que é muito importante, aqueles de nós que temos um padrão pessimista, negativista, de ficar preso ao passado, estarmos buscando uma ajuda. Num nível mais aprofundado, uma ajuda também medicamentosa. Você buscar um psiquiatra, nada de automedicação. E, paralelo ou aliado ao remédio, buscar um terapeuta, um psicólogo, porque o remédio ele vai trabalhar o efeito. O remédio ele é importante e é fundamental, mas é o gesso no braço, é apoio, é a muleta. Agora, é importante que você trabalhe a causa, e é o papel do psicólogo, do terapeuta. Ele vai buscar também entender o seu mapa mental, o jeito que você pensa, e lhe ajudar numa reestruturação mental. O próprio psiquiatra, quando você o busca, ele vai buscar perceber quais são as suas estruturas mentais que estão te levando ao pânico, à depressão, à ansiedade. A partir desse entendimento, ele já sabe que determinados padrões mentais estimulam os seus neurônios na produção neuroquímica correspondente aos padrões mentais. Por isso, por exemplo, se eu estou com medo, fruto, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu tenho taquicardia, eu tenho sudorese abundante. No nível mais profundo, veja, chega a ter diarreia. A pessoa tem muitas vezes a insônia, né? Cefaleia, dor de cabeça. E o psiquiatra ele vai lhe dar agora o remédio correspondente para fazer uma recomposição neuroquímica daquilo que você está com o seu padrão mental mandando o seu cérebro produzir de forma desorganizada. Então, daí a importância também de você buscar um terapeuta, buscar um psicólogo, para poder estar trabalhando a causa. A causa são as nossas estruturas mentais, fruto muitas vezes de algum trauma, né? Fruto muitas vezes das nossas estruturações mentais que vêm da nossa primeira e da nossa segunda infância. A primeira infância vai até os 5 anos,
não é? 6 anos, quando você entra na escola. A segunda infância, já dos 6, 7 anos, quando você já começa a perceber que existem mães diferentes, pais diferentes, famílias diferentes, e você começa a fazer um paralelo diferente. Imaginemos uma criança, como tivemos a oportunidade de atender um adulto, que o pai tinha um movimento de alcoolismo. E esse cliente desenvolveu um padrão de medo, de pânico, do que as coisas podem acontecer. E foi justamente fazendo uma análise da estrutura mental dele, vem lá de trás. Como que meu pai vai chegar? Meu pai vai chegar agressivo, como ele sempre chegava, muitas vezes agredindo a minha mãe, nos agredindo, ou meu pai vai chegar mais calmo, sereno? Então, há uma série de fatores, conforme o nosso processo sociocultural, socioeducativo, que interferem nos nossos padrões mentais. Então, para que eu possa estar abrindo mão das ações medicamentosas, é fundamental que eu trabalhe na estrutura mental, que isso é justamente a base do pensamento, do sentimento, da energia mental, para que eu possa fazer uma reestruturação. Tudo bem? Alguma pergunta? Muito bem, nós estamos aqui com a nossa Suzana, com a Sheila Albuquerque, o Zé Godin, Rodrigo Oliveira, Maria Helena Souza, Ana Beatriz. Olha quantas almas queridas aqui conosco, né? Hein, Luiz? Olha aqui, ó. Que bom. Muito bem. Alguma pergunta? Ok. Então, nós vamos aqui já terminando a nossa live de hoje, não é? Nós temos uma outra atividade agora, uma palestra, então nós vamos já caminhando para essa palestra, um outro compromisso, tá bem? E nós vamos terminar a nossa live, né, lhe convidando a você, se você ainda quiser, houve algumas solicitações, você ainda pode entrar no segundo módulo do nosso curso, como está realmente administrando com eficiência e eficácia os nossos conflitos e transmutando crenças limitadoras. Depois você entra no site, né, www.plenitude.com.br, tá bem? Vamos terminar com o nosso mantra de autoidentidade e conexão cósmica. O que é um mantra? Ele nos ajuda na nossa organização mental. Ele diz assim: eu me amo. Eu amo a vida. A vida é bela e eu sou luz. Sou filho de Deus, sob a sua proteção incondicional. Herdeiro do universo, aprendiz da vida, meu mestre é Jesus. Gratidão e até a próxima live.